Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. Esta semana, o nosso convidado é o diretor técnico do Sebrae em Alagoas, Vinícius Lages. Nós vamos falar sobre o papel do Sebrae e acho que mais importante ainda, nesse momento de transição, né? A gente ainda está na pandemia, mas há de sair. E o Sebrae, sem dúvida nenhuma, há de assumir um papel fundamental. Já assume, mas terá uma responsabilidade muito maior. Eu agradeço a sua presença, Vinícius, e vou inicialmente ressaltar o seguinte: a última vez que nós estivemos juntos, foi inclusive no 12/10, foi exatamente no dia em que o governador Renan Filho decretou a calamidade no estado de Alagoas em função da Covid-19. E você disse então que era fundamental que a população continuasse comprando das empresas, pequenos comércios dos bairros. E isso terminou acontecendo, né? Fundamentalmente, óbvio, se deveu muito à questão do auxílio emergencial, mas isso manteve o emprego de muita gente e os negócios, né? Como é que você vê o resultado disso nesse momento? Ricardo, é muito bom estar de volta aqui. Foi fundamental esse dinheiro ter chegado, sobretudo no estado de Alagoas, né? Está chegando ainda e temos esperança que se prolongue até o final do ano. E é uma questão, no caso de Alagoas, um desafio estrutural, né? Nós temos uma desigualdade enorme. Você imagina uma contração na oferta, né? Na economia, você ter negócios que não podiam funcionar, e uma contração na demanda, porque as pessoas não podiam sair, circular e tal. Então, esse recurso que entrou foi fundamental. Para nós, tivemos umas fases, né? A fase do susto, do desespero no começo, março ali, abril, nós acolhemos... Era uma grande novidade, né? Muita dor. Mas... Novidade que não era boa, mas era uma grande novidade. Tivemos que preparar a nossa equipe para fazer uma transposição para o digital, os canais se integrar, para poder acolher esse grito. E teve choro, teve gritos desesperados mesmo, muita gente com dívidas, tinha acabado de fazer investimento. Então, esse esforço de esse comprar... pessoal que é a clientela, né, do Sebrae. Isso, exatamente. E é curioso que a gente cresceu esse ano, num ano desafiador como esse, a gente foi para o digital e conseguiu, com conteúdos renovados, com uma atenção, aumentar o número de atendimentos. E agora o nosso esforço é manter esse relacionamento, né? Ter atendido nesse período significou que a gente pôde acolher, né, em diferentes momentos as dúvidas. Às vezes eram dúvidas em relação aos benefícios, às vezes eram em relação a crédito, às vezes em relação a como é que eu faço para vender por aplicativo. Eu nunca fiz, meu negócio pode fazer. E a gente, nessas diferentes fases, foi introduzindo conteúdos e se esmerando na atenção. Nesse momento, era muito fundamental exacerbar, digamos, essa dimensão humana, né? Porque ninguém estava operando dentro de normalidade, né? Era uma e não está ainda, efetivamente, não está, né? Absoluto. Eu hoje trocava figurinhas com o pessoal da área de bares e restaurantes. Essa limitação ainda está impactando severamente na atividade. Você acha que está na hora de abrir de vez, não? Eu acho que não ainda, apesar dos números terem caído, e eu conversava recentemente com um tomador de conta de carro e tal, e ele estava sem máscara, eu com máscara, dizia: rapaz, e aí, como é que é? O corona não pegou aqui, não, rapaz? Ele disse: nada, rapaz, o corona, olha a curva. E eu disse: não, olha que ele ainda tem um potencial. Então, eu acho que para algumas atividades ainda temos que ter muita cautela, eventos, toda atividade de aglomeração, mas já dá, com o engajamento da população, é possível você evoluir. Eu acho que o brasileiro foi capaz, com relação ao cigarro, cinto de segurança, adotar protocolos... Mas a história da lei, né? E aí a gente vai para a história da imposição. E é uma questão, gente, objetiva, né? Nós precisamos da lei para nos protegermos de nós mesmos, né? E foi o caso do cinto de segurança, do cigarro, uma série de coisas. O álcool, né? Álcool, exatamente. Né? A lei seca, né? Tudo isso vem nos ajudar, mas impondo a gente responsabilidade. Exatamente. Mas depende muito. O protocolo em si, um decreto em si, se não houver um engajamento, né, uma certa obediência civil, não adianta, porque o Estado terá que fazer um esforço tremendo, né, coercitivo para poder isso funcionar. Então depende muito desse engajamento. E a mesma coisa que a gente tem trabalhado com os empresários no sentido de estimular os seus clientes a poderem se engajar nos protocolos. Não adianta nada, a gente tem visto os empresários fazer um trabalho esmerado de espaçamento das mesas, né, criando proteção e tal, mas se o cliente se descuida, né, se ele não se engaja no protocolo, eu sempre cito o exemplo do turismo de aventura. Eu me dediquei a estudar pelo Sebrae o turismo de aventura, que tem uma atividade de alto risco, bungee jump,
fazer rafting, escalada, rapel e tal. Em todos os países que a gente visitou e viu, sem o envolvimento do usuário, não tem negócio bom e não tem decreto que funcione. Vai ter que gastar muita energia no policiamento e tal. Então a gente espera, e foi o caso, né, tanto que Alagoas teve uma queda expressiva, né, desse engajamento. Eu acho que se a população ajudar mais cedo, nós vamos entrar num período importante de verão, onde Alagoas tem... A retomada do turismo que vai chegando. Muito importante, muito importante. Ô, Vinícius, você falando sobre isso, eu conversava com um empresário, né, desse, um amigo querido, e ele, assim, muito chateado, porque ele chegou a ser denunciado, porque o estabelecimento dele era muita gente, aquela movimentação. Ele disse: eu não posso fazer nada, o cara chega aqui, eu peço, por favor, já estou pedindo, pelo amor de Deus, não se aglomere, tá? Mas é difícil, porque é um processo cultural, né? E nós, brasileiros, nós somos muito chegados a falar, muito próximos e falar alto, e tudo isso contribui, né, para que a doença se expanda. É bem verdade, aqui menos do que em outros lugares, mas a gente não pode deixar de considerar que 2.000 mortes, esse é um número muito expressivo. Bastante, né? Quase 80 mil pessoas contaminadas. Pois é então, muita assim, gente. A gente vai ter, de algum modo, né, e esse é um desafio grande, outros países já praticam o distanciamento, mas é cultural do latino, nós, né, de abraçar, de ter essa coisa de ficar junto, da resenha, né? Tem um recuperado aqui na minha volta, as resenhas e tal, o cara se encontra, um grupo pescador ali, outros de colegas conversando, outro no voleibol. A gente vai ter que, de alguma maneira, nós vamos viver, essa pandemia não é a última, né? Virão outras, então nós vamos ter uma perspectiva de pensar numa economia do baixo contato, como tem sido falado, né? Em que a biossegurança passou a ser uma variável permanente dos negócios em que esse risco de vida está presente. Você falou biossegurança, né? Você vai explicar exatamente o que é isso daqui a pouco, tá bom? A gente volta já.